E aí galera que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo pro meu, pro seu, pro nosso canal Auau. E hoje nós vamos falar sobre... Rubem Fonseca! Então pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a sua biografia, suas principais características e ainda vamos fazer um breve resumo sobre uma das suas mais renomadas obras. E ainda teremos a participação de algumas convidadas extremamente especiais. Então, roda a vinheta! Então galera, agora eu quero todo mundo prestando atenção, porque nós vamos chamar ela, a ilustre, a engraçada e a risonha, a minha, a sua e a nossa, Laís Maria Muniz. Laís Maria Muniz. Não, é Laís, oxi. Oi pessoal, tudo bem? É um prazer pra mim estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade, Yanara. Por isso que é bom ter amiga famosa. E né, espertinha? Bom pessoal, então vamos ao que interessa. O cara chamado José Rubem Fonseca, ou Zezinho, nasceu em 11 de maio de 1925 lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele se formou em Direito pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, pra quem não sabe. E ele foi policial antes de se dedicar a esse ramo aí da literatura. E algumas das situações que ele viveu na época que era policial, ele relata em algumas obras dele. Ele foi um dos policiais selecionados para viajar para os Estados Unidos e aprender técnicas de trabalho lá. Aí aproveitou que estava lá longe para estudar e teve aulas de administração na tão sonhada Universidade de Nova York. Além disso, antes de ser escritor, ele atuou numa empresa de distribuição de energia. Cara desenrolado, rapaz, tá pensando o quê? Aí depois ele casou com a tal de Thea Maldi e teve 3 filhos. E um deles até seguiu os passos do pai e se tornou cineasta e roteirista. De todas as áreas em que Rubem Fonseca atuou, ele ficou mais conhecido claramente como escritor e roteirista. Por isso que a gente tá estudando ele aqui agora, tá ligado? Literatura e pá. Com isso, ele acabou ganhando vários prêmios importantes, entre eles o Prêmio Camões e o Jabuti, que são tops da literatura. E ele continua vivo com uns 90 e poucos anos por aí. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as suas principais características. Rubem Fonseca é um escritor que costuma colocar a vida nas cidades de uma forma muito forte nas suas obras. A gente pode ver fortemente a presença da violência nas suas obras, justamente por ele ter sido policial, né? Assim, o tema policial, a vida das prostitutas e das pessoas marginalizadas de um modo geral são, tipo assim, o centro da obra de Rubem Fonseca. E outra coisa, como ele também trabalha na política, então a sua obra ela tem um caráter muito realista. E ele fala sem rodeios de violência, sensualidade e de solidão. E a oralidade está muito presente na literatura do autor. Geralmente, os narradores são os protagonistas dos livros. O cara não tem medo não, minha gente, de colocar a prostituta, o assassino, o ladrão e a relação deles com a força policial, não. Ele constrói as narrativas de uma forma que a gente fica assim, oxente, quem é o vilão? Quem é o mocinho? Aí a pessoa fica assim, sem saber, entendeu? E outra coisa, é interessante que ele costuma colocar fatos históricos nas suas obras de ficção, como acontece em Agosto, que é um livro que a gente vai tratar daqui a pouco, tá ligado? Não é um mês não. Bom galera, agora nós vamos falar sobre uma das mais importantes obras de Rubem Fonseca, é o livro Agosto. Bom, como de costume, Rubem Fonseca ele faz desse livro mais uma narrativa policial. A história acontece em agosto de 1954, por isso o nome Agosto. O objetivo do livro é mostrar assim os personagens, as pessoas que influenciaram de alguma forma na morte de Getúlio Vargas. E ele faz dessas pessoas os personagens principais. Bom pessoal, Rubem, ele conta com detalhes os pensamentos, as ideias, as dúvidas dos personagens principais e ao mesmo tempo ele conta a crise que levou Getúlio Vargas a se suicidar. Então pessoal, agora que vocês sabem um pouquinho dessa história massa de Rubem Fonseca, vamos descobrir mais detalhes sobre ela. Pra isso eu vou convidar uma amiga muito especial, o nome dela é a House. Eita, Cássia, pode vir. Sabia não? Que merda, hein? Mano, por favor. Obrigada. Oi galera, então como a Yanara já disse, meu nome é a Cássia e eu vou contar um resuminho sobre o livro Agosto de Rubem Fonseca, né?
Assim, vai parecer mais uma aula de história, mas eu não tenho culpa, né? Que foi ele que escreveu. Então, bora lá, porque quem tá fazendo o Enem, principalmente, é importante prestar atenção. Bora lá. É agosto de 1954. Causas e escândalos são os principais manchetes dos jornais do país na época, né? Então, assim, o povo estava dividido entre Getúlio e Carlos Lacerda na época. Carlos Lacerda era o jornalista que se dizia desmascarador do governo. E Getúlio era o presidente da época, que estava perdendo a popularidade e a galera estava ficando muito chateada com ele. Aí, minha gente, quem entra na história é o tenente Gregório Fortunato. Ele era o chefe da guarda pessoal de Getúlio. Aí, quando ele descobre que Carlos, que é aquele jornalista, era uma ameaça, ele planeja um atentado contra a vida do cara, minha gente. Só que aí o atentado não deu muito certo, porque acabou atingindo o coronel da Marinha. E aí, a carreira política de Vargas, que já estava mal, Fortunato conseguiu deixar ela pior. Aí pronto, o povo começa a ficar intrigado, pedindo explicações sobre o atentado e pá. Aí Gregório Fortunato é preso e Getúlio, coitado, se vê entre a cruz e a espada. Se ele renunciar, o povo vai contra ele. E se ele permanecer, vai ter que enfrentar a fúria da UDN e de alguns militares. Agora eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção, porque os personagens a partir de agora são fictícios. Cuidado para vocês não se confundirem, porque os que eu vou falar agora são personagens criados pelo próprio Rubem Fonseca. Outro assassinato, na verdade outro atentado acontece na cidade, outro crime. É o assassinato de um milionário na sua cama, na sua casa, uma casa extremamente luxuosa. Esses crimes que acontecem, eles são parte da vida de Matos. Matos é um comissário de polícia, que na verdade é considerado o próprio alter ego do Rubem Fonseca. Bom, Matos, ele preza muito pela justiça e pela honestidade. Ele acredita que a mesma mão que armou os assassinos na Rua dos Toneleiros, que foi onde Carlos Lacerda sofreu o atentado, é a mesma mão que matou o milionário na sua casa. A única pista que o comissário Matos tem sobre a morte do milionário é um anel dourado e um sabonete com pelos de uma pessoa negra no banheiro. As namoradas dele, são Salete e Alice, ficam enchendo o saco dele o tempo todinho, meu irmão. Alice, que é casada com um empresário rico, Pedro Lomagno, conta seu drama. O marido dela, ele é amante de Luciana Aguiar, que é a viúva de Paulo Gomes Aguiar. Que também foi um homem que morreu, e a morte dele é investigada por Matos também. Aí, minha gente, Matos começa a ligar os pontos. Ele se lembra que Pedro Lomagno, que é o marido de Alice, ele tem um amigo negro chamado Chicão. Aí, quando ele descobre que o anel, na verdade, não é de Gregório Fortunato, as suspeitas caem com força sobre Chicão. Matos acredita que Pedro mandou Chicão matar seu amigo Paulo pra poder ficar com a mulher dele, a fortuna normal, né? Cara, você disse que era normal pra mulher? Eu falei que era normal, o quê? Falou. Matar os outros pra ficar com a mulher, não é normal não. Enquanto isso, galera, a situação do presidente Vargas está cada vez mais difícil. As câmeras começam a mostrar os xadrezes cada vez mais entupidos. Então Vargas, ele marca uma reunião com os ministros no Palácio do Catete. A reunião demora muito tempo, fica até de madrugada. Aí Vargas, já tristonho, depressivo e cansado, sabe o que ele faz? Ele sobe até a ala residencial do Palácio do Catete. Então ele faz o seguinte, ele resolve sair da vida para entrar na história. Aí ele dá um tiro no seu próprio peito e esse país chamado Brasil, fica em choque. Depois do velório de Vargas, o comissário Matos resolve ir pro seu AP, dar uma descansadinha, né? E encontrar com sua amante Salete, que é uma das duas amantes dele, né? Aí, mais tarde um pouquinho, quando eles estavam lá na cama, de boa, eles percebem a presença de um negro alto e forte. Quem era? O danado do Chicão. Aí ele, né, resolve entregar o anel pra Chicão. Após Chicão vai lá, ó, mata Matos e mata a amante dele, Salete. Acabou-se que era doce. Infelizmente a gente teve imprevisto e teve que trocar de câmera, por isso que a qualidade caiu um pouquinho.
Mas dá pra vocês ouvirem. É isso aí. Bom, pessoal, esse livro ele é a prova viva de que algumas situações que ocorreram no passado se repetem no presente o tempo todo, mesmo que indiretamente. Nesse livro, por exemplo, mesmo que tenha personagens fictícios em seu enredo, a gente pode observar a corrupção policial, as negociações imorais na Câmara e no Senado e a compra de favores. E a morte do comissário Matos, que é o único honesto em todo aquele meio, só mostra a impossibilidade de haver um mínimo de honestidade em toda aquela história. E assim, embora não apareça pra gente o tempo todo ordens de assassinato, a gente pode perceber outros tipos de trocas de favores, como numa coisa que é aparentemente simples, que é o voto. Então, galerinha, esse foi mais um vídeo do canal Au. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Eu soube que teu canal tá batendo 1 bilhão de inscritos, Leonardo. Pô, 1 bilhão de inscritos aqui tá bombando, graças a Deus, vamos que vamos, é tudo nosso. Então, pessoal, eu peço que vocês curtam, compartilhem. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, que a gente vai tentar responder todos vocês, beleza? Então tá, foi isso aí, obrigado, beijo, tchau! Tchau! Mesmo que tenha personagens fictícios em seu enredo, a gente pode observar a corrupção policial. Espera aí. Era uma ameaça pra... né? Ameaça. Tudo de novo, vamos lá. Leonara. Eu esqueci. Por isso que é louca, amiga. Mas eu posso falar agora? Não, né? Tem que começar de novo. Aí, minha gente, Matos começou... Fica quieta. 1, 2, 3 e já. Aí, minha gente, Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer pra mim estar aqui. Obrigada pela oportunidade, Leonara. Por isso que é bom ter amiga famosa. Então, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um pouquinho da sua biografia é bronca. Então, galera, agora eu quero todo mundo prestando atenção, porque eu vou chamar ela, a ilustre, a risonha, a engraçada, a minha, a sua, a nossa, Lasmária Muniz. Tá tudo bem.